Recebemos na Rede Alto Tietê o ex-ministro e candidato ao Senado Federal, Aldo Rebelo. O Debate Foco está no ar. Seja muito bem-vindo, candidato. Vou apresentá-lo aqui, o senhor que tem aí uma extensa vida política, né? O senhor foi ministro, chefe da Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais, ministro do Esporte, Ciência, Tecnologia e Inovação e também da Defesa. Foi deputado federal por 6 mandatos, foi vereador aqui na cidade de São Paulo e chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Um abraço aos nossos telespectadores também. Vamos começar falando um pouco da entrada do senhor na política. Fala um pouco para a gente como que foi esse começo de carreira, que foi há alguns anos, né? Faz muito tempo já. Eu sou de Alagoas, nasci em Alagoas, estudei no meio da minha universidade. Eu fui presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, a sede era em São Paulo, eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu fiquei, trabalhei como jornalista, fui vereador na capital, depois me elegi por 6 mandatos como deputado federal por São Paulo, fui ministro de 4 pastas diferentes, fui presidente da Câmara, fui secretário da Casa Civil do governo de São Paulo e hoje fui convidado pelo PDT para ser candidato ao Senado por São Paulo. Conheço bem São Paulo e tenho, assim, o desejo de representar São Paulo no Senado Federal para colocar os temas das preocupações de São Paulo no cenário nacional. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Senado, né? Porque a realidade das pessoas aqui de Suzano, da região do Alto Tietê, eles estão mais perto do poder legislativo da cidade e também do executivo, e muita gente acaba não sabendo, né? O que faz um senador? O senhor pode falar para a gente? Claro, em primeiro lugar, esclarecer que o Senado representa os estados. São 3 senadores por estado, independentemente do número de habitantes e de eleitores. São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, 30 milhões de eleitores, tem 3 senadores, e Roraima, que tem 500 mil habitantes, tem também 3 senadores. Por essa razão, os 3 senadores de São Paulo têm uma grande responsabilidade. Por quê? Vou dar um exemplo. Os problemas do Brasil são geralmente os problemas de São Paulo. A desindustrialização que atinge o Brasil, ela atinge São Paulo. Quando a Ford fecha 3 fábricas, ela fecha uma no ABC, uma no Ipiranga, na capital, e outra em Taubaté. Não fecha no sertão de Pernambuco, porque o sertão de Pernambuco ou de Alagoas não tem fábrica. Quando o governo reduz o investimento em ciência e tecnologia, atinge São Paulo, porque os principais projetos de ciência e tecnologia do Brasil, projeto espacial, projeto nuclear, a Embraer, a melhor universidade, tudo isso está em São Paulo. Então, São Paulo precisa discutir os problemas do Brasil, porque eles são os problemas de São Paulo. E dessa vez, nessa eleição, vão ser eleitos um senador, né, por estado. Um senador por estado. Um pelo Distrito Federal, né? E são 26 estados e um pelo Distrito Federal. E eu queria que o senhor comentasse um pouco como o senhor vê hoje a situação do país em relação à economia e à política. Ana, a situação é muito difícil. Basta olhar o país mergulhado numa pobreza que nunca viu antes. Mais de 50% dos domicílios dos brasileiros estão vinculados a uma ajuda pública, esses auxílios que o governo dá. O povo não está mais dependendo de um salário, do emprego formal para sobreviver, está dependendo da ajuda pública. Gente catando lenha em capital que não tem mais mata para poder cozinhar porque não tem o dinheiro para um botijão de gás. Você anda ali na Avenida Paulista, naquelas marquises, famílias que acabaram de perder a sua casa, porque você vê que elas vão para a rua com os móveis ainda, tem o guarda-roupa, tem o sofá, tem a geladeira, tem o fogão. Com o tempo as pessoas vão se desfazendo disso. Elas chegam na rua porque perderam a capacidade de pagar o aluguel de uma casa. Essa é a situação do Brasil. Insegurança, eu moro ali perto dos Jardins, depois de 6 horas as pessoas não querem mais sair de casa, com medo de assalto, com medo de roubo, tiram o celular,
sequestram para tirar dinheiro das contas bancárias. Situação difícil do Brasil. E como o senhor que foi ministro, que foi deputado, essa experiência, o que o senhor pode levar dessa experiência para o Senado? Ana, para melhorar essa situação. Quando você ocupa 4 ministérios, você vê o país de um posto de observação importante. Você é capaz de ver coisas que normalmente os outros não conseguem ver. No Ministério da Defesa, você vê o problema da segurança nacional, da defesa nacional, no Ministério do Esporte ou no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores, presidente da Comissão de Defesa Nacional. Então, você vê os problemas e você passa a ver também as soluções para os problemas. O primeiro problema é o país que parou de crescer. Quando para de crescer, para de gerar emprego, para de gerar tributos, impostos, para de exportar. O país não pode viver só do emprego das prefeituras. Ou a economia funciona para dar esperança para essa juventude que está estudando em escola técnica, se formando em faculdade, para fazer o que se não tem emprego? Tem recurso, segurança pública, é preciso ter pulso firme contra o crime. Tudo bem respeitar os direitos humanos. Mas quando uma pessoa é roubada na rua, quando se toma o celular de uma criança, ou de um idoso, ou de uma mulher, é o direito humano também que está sendo desrespeitado. Você não pode estimular esse tipo de ação. Quem está desempregado ou em situação difícil tem que lutar para melhorar a economia do país e não sair pela rua roubando o celular, roubando, sequestrando gente. Não, isso tem que ser enfrentado, na minha opinião, com muita dureza. A repressão tem que se abater sobre o criminoso, porque senão ele acha que o crime vale a pena. Então teria que ter mais investimento na segurança? Muito mais. Mais investimento na educação também, né? Na educação, porque eu vi agora, chegava criança na minha casa, aula à distância. Chegava na minha casa e pedia para fazer a aula lá porque a internet era melhor. E as crianças chegavam com o celular todo quebrado. Aquilo ali não tinha condições de oferecer nenhuma aprendizagem. Tinha criança acompanhando a aula à distância por um computador e uma internet de boa qualidade, e a outra que não tinha nem computador nem internet. Isso não tem condições. Eu vi a semana passada lá em Guaianazes as crianças passando para a escola sem uniforme, sem fardamento. Por quê? Porque o governo não dá o uniforme. Não, isso não pode continuar. O básico é a educação. A democracia só pode ser garantida se tiver, em primeiro lugar, educação de qualidade para todo mundo. Enquanto você tiver uns tendo acesso à escola de boa qualidade, que aprende inglês, aprende francês, aprende ciência, aprende matemática, e o outro está numa escola que pouco se aprende, é claro que você está garantindo que amanhã o melhor emprego, a melhor posição vai ser a de quem teve a melhor educação. Isso não é democracia. Pode chamar o que quiser. Democracia não é. Vamos dar só uma paradinha, a gente vai para o intervalo e volta já já. Você tem a Claro na sua TV? Não? Então você vai conhecer a Rede Alto Tietê pelo YouTube. É isso mesmo, vá lá no YouTube, põe a Rede Alto Tietê TV, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo, além da programação ao vivo do canal passando lá. Rede Alto Tietê, na palma da sua mão e na sua TV. Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Carol Galindo e estou aqui para te convidar para assistir o meu programa de gastronomia, o Mistura Boa, aqui na Rede Alto Tietê, todos os dias às 10 da manhã. E se você perder, dá tempo de fazer a janta ainda, porque às 17h30 a gente tem uma reprise. Vem comigo viajar pelo mundo das panelas da nossa Mistura Boa. Voltamos com o candidato ao Senado, Aldo Rebelo. Aldo, a gente estava aqui conversando da situação do país, né? O senhor estava falando da educação, da segurança.
Qual que é o outro investimento que o senhor acha que tem que ser feito para a gente progredir de fato? Eu duplicaria o investimento em educação. Por quê? Tudo o que acontecer de dificuldade para uma pessoa pode ser corrigido amanhã. Você pode hoje morar numa casa de baixa qualidade, amanhã você muda para uma casa melhor. Você pode hoje ter um emprego que paga pouco, amanhã você pode ter um emprego que paga melhor. Você pode hoje ter um problema de saúde e amanhã você corrige e se trata. Agora, se você passar por uma escola de má qualidade, você não vai corrigir isso mais nunca. Isso não vai ter conserto na sua vida. Isso vai levar como uma marca definitiva da sua vida. Então, é a educação que precisa de primeiro, segundo e em terceiro lugar de prioridade. Aí você vai ter a questão de saúde pública, de moradia, de infraestrutura, de transporte. Mas para uma criança, Ana, para um jovem, o decisivo é a educação. É a educação que abre ou que fecha a porta para o futuro de uma criança. Uma mãe pode ser privada de tudo. Ela se sacrifica, acorda de madrugada, lava a roupa, limpa a casa, faz faxina, mas se ela tiver a segurança de que a educação do filho está sendo uma garantia do futuro para essa criança, essa mãe pode ter certeza que acha que todo o sacrifício tem valido a pena. Agora, se a escola não garante nada, a família e a criança vão ficar naturalmente frustrados. E é uma sequência, né? Porque com a educação a criança vai crescer e vai conseguir um bom emprego, né? Vai conseguir se posicionar melhor no mercado de trabalho. E o país vai colher o investimento com profissionais qualificados. O Brasil hoje tem, 200 ou 400 mil vagas de programadores de computador não preenchidas porque não formou essa mão de obra, não qualificou essa mão de obra. O país, sabe qual é o maior emprego que o país tem gerado ultimamente, Ana? De faxineiro e faxineira, tá certo? Claro que é um emprego digno, mas não é o emprego que oferece a melhor remuneração. Essas pessoas, se tivessem tido escola, profissionalização, é claro que elas poderiam ter um emprego melhor. O país poderia estar formando programadores, mas o país, infelizmente, com a qualificação rebaixada, o mais que consegue oferecer às pessoas é o emprego de faxineiro e de faxineira. É a educação. E o senhor também esteve na discussão do novo Código Florestal, né? O senhor foi o relator? Fui o relator. E esse código mudou o que na lei? Mudou, primeiro que acabou com uma anarquia que existia, que não tinha segurança jurídica nem para um plantador de quiabo e de couve, nem para um ambientalista. Ninguém sabia o que era que a lei dizia, só sabia que a lei colocava na ilegalidade 90% dos produtores rurais do país. O que é que eu fiz? 200 audiências públicas para ouvir ambientalistas, gestores ambientais, para ouvir produtores rurais, pequenos, médios, grandes, universidade, SBPC, eu ouvi todo mundo e propus uma lei que protege o meio ambiente mais do que qualquer lei do mundo. Não tem nada mais rigoroso no mundo em proteção do meio ambiente, da natureza, das matas, do que o nosso Código Florestal, mas também oferece segurança jurídica para quem garante a alimentação dos brasileiros. Os produtores rurais tiveram segurança jurídica e os protetores do meio ambiente tiveram a garantia de uma lei que na Amazônia, por exemplo, obriga o proprietário a reservar 80% da sua propriedade para a proteção do meio ambiente, enquanto que na Europa não se reserva nada. Vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente estava conversando sobre o estrangeirismo, né? Aqui na língua. O senhor também tem um projeto sobre esse assunto, né? Apresentei um projeto para obrigar as escolas a ensinar melhor a língua portuguesa, porque daqui a pouco tem criança que vai saber falar inglês e não sabe mais português, porque a família, o pai e a mãe acham que o futuro é só uma língua estrangeira. Não, uma língua estrangeira é muito importante e deveria a escola oferecer
a educação das crianças com pelo menos 2 línguas a mais. O português e mais uma. O inglês, que é mais universal, e aí a criança escolhe o francês, o espanhol, o chinês, qualquer uma. Isso deveria ser obrigatório. Agora, abandonar o ensino do nosso idioma, não. E hoje em dia, as pessoas escrevem tão errado e tentam pronunciar em inglês palavras que não conhecem e geram uma exclusão linguística. O país é dividido entre aqueles que podem falar o inglês e aqueles que não podem falar nada porque só sabem, muitas vezes, muito mal o português. Então, é proteger um patrimônio nosso, que é o nosso idioma, que é a nossa língua, e garantir que a segunda língua seja ensinada sem que você precise esquecer a primeira. Nosso tempo está terminando, mas eu vou pedir para o senhor só fazer um comentário que o senhor, enquanto ministro, ficou 2 dias como presidente quando estava no governo do presidente Lula. Como foi essa experiência? O presidente Lula viajou, não sei se para os Estados Unidos, o vice-presidente, na época, viajou para a Venezuela, eu era o presidente da Câmara e assumi. Fiz lá o que tinha de fazer protocolarmente, assinei lá uns decretos, as coisas que o presidente tinha que fazer, mas também não fui além daquilo que a função me obrigava a fazer. E, naturalmente, para mim foi uma honra e um motivo de grande alegria poder, por 2 dias, exercer essa função tão relevante para o nosso país e para a nossa população. E agora eu vou pedir para o senhor deixar um recado aqui para os telespectadores. Dizer que eu sou aqui um freguês antigo da região do Alto Tietê, Suzano, Mogi, Poá, Itaquá. Aqui eu frequentei muitas vezes o Sindicato dos Trabalhadores do Papel e Papelão, metalúrgicos, as câmaras municipais, as prefeituras, a luta pela moradia. Tudo isso são temas familiares na região que eu ajudei, quando ministro do Esporte, ajudei a trazer obras, recursos nos mandatos de deputado. Então eu tenho assim carinho, apreço. É uma parte da história de São Paulo, da construção econômica de São Paulo aqui no Alto Tietê. Tá certo. Aldo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. O senhor é sempre bem-vindo. E a gente fica por aqui. Até a próxima.